Fala, meu povo, vamos lá. Chega de histeria, chega de frisson, chega dessa convulsão coletiva pelo direito empresarial, que eu sei que estava todo mundo ansioso de novo, esperando. Professor, qual será o próximo tópico do nosso bloco? Esse bloco agora começa com o tópico estabelecimento empresarial, que nós, inclusive, já citamos em blocos anteriores. Prof, o que é esse tal de estabelecimento empresarial? Estabelecimento nada mais é do que um conjunto patrimonial. Conjunto patrimonial, prof? Mas por que isso a gente chama esse conjunto patrimonial de estabelecimento? Porque é o conjunto de patrimônio utilizado pelo empresário para o exercício da sua atividade empresarial. Então, quando a gente fala em estabelecimento empresarial, nós estamos falando nada mais do que um conjunto de patrimônio utilizado pelo empresário ou pela sociedade empresária ou pela EIRELI para o exercício de uma atividade empresária. Simples, direto, rápido e fácil. Esse conjunto patrimonial pode envolver patrimônio móvel, imóvel, pode envolver patrimônio material ou imaterial. Significa que o patrimônio móvel da sociedade, do empresário ou da EIRELI, somado ao seu patrimônio imóvel, ao seu patrimônio imaterial, a marca, por exemplo, soma o que gera o que a gente chama de estabelecimento empresarial. Isso é o tal do estabelecimento. Então, senhores, prestem atenção aqui. O estabelecimento tem valor próprio. Ele vale diferente do que valem a somatória dos seus bens. Quando eu falo em estabelecimento empresarial, eu vender os equipamentos separados é diferente de eu vender todo o estabelecimento empresarial. Tanto é assim que a alienação do estabelecimento é um contrato que tem nome próprio, um contrato típico. É um contrato que a gente chama de contrato de trespasse. O que é o contrato de trespasse? O contrato de alienação de estabelecimento empresarial. Isso é o nosso trespasse. Entendido isso? Então vamos dar uma filtrada aí no nosso elemento de estabelecimento? Vamos lá. Na sua tela. São, na verdade, o complexo de bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais. E aí exemplos, uma casa, né, o edifício sede, carros, computadores, o ponto comercial, as patentes registradas, as marcas registradas, tudo isso faz parte do que a gente chama de estabelecimento empresarial. São bens móveis, imóveis, materiais e imateriais. Ele pode ser alienado? Pode. Ele é alienado através do contrato de trespasse. Mas lembrem que o nome não faz parte do patrimônio. O nome não pode ser alienado. Falamos sobre isso no bloco anterior. Nome empresarial é inalienável. O valor do estabelecimento vai muito além da somatória da união dos seus bens. Imaginem aqui comigo, se eu pego uma grande empresa, uma Apple, por exemplo, uma Microsoft, se a gente pega a Microsoft e começa a vender todos os equipamentos que a Microsoft possui, com certeza nós não vamos atingir o valor que a Microsoft vale na Bolsa de Valores, por exemplo. Então, a Microsoft, enquanto estabelecimento, vale muito mais, eu alienar a Microsoft vale muito mais do que eu alienar os bens componentes da Microsoft. Então, o estabelecimento ele leva em consideração o que a gente chama de aviamento. O que é o aviamento? A capacidade lucrativa daquele estabelecimento, daquela atividade empresarial. Quando a gente fala em aviamento, gente, não significa que aquilo dará lucro. Significa que aquilo tem capacidade de dar lucro. Pode dar lucro, não estou dizendo que vai, mas pode. Se ela pode dar lucro, obviamente isso agrega valor ao estabelecimento empresarial. Se a gente tem um estabelecimento que não tem aviamento, ou seja, não tem capacidade nenhuma de dar lucro, obviamente vai retirar valor do estabelecimento empresarial. Então, o estabelecimento é, de fato, somado a outros elementos, em termos de valor, não ser simplesmente o seu patrimônio componente, certo? Vale o valor da marca, o histórico ali, tudo isso vale aqui para o nosso estabelecimento empresarial. Quando a gente fala em alienação do estabelecimento, ou seja, no contrato de trespasse, nós estamos falando o que lá no estado de Goiás a gente costuma chamar de venda porteira fechada. Significa que você está alienando todo. Estou alienando com tudo que vai dentro. Quando a gente fala em contrato de trespasse, eu acho que vocês já devem ter percebido isso,
passa bem pertinho da fraude contra credores. Porque na fraude contra credores eu me torno insolvente para não satisfazer as obrigações. Nesse caso, se eu estou alienando o estabelecimento, tem grande chance de eu estar alienando tudo o que eu tenho enquanto empresário, enquanto sociedade empresária ou enquanto Eireli. E é exatamente por isso que o trespasse tem requisitos. Aí vamos analisar quais são os requisitos para a realização do trespasse. São requisitos alternativos, nós vamos fazer um passo a passo. Primeiro requisito, não ter passivo. Eu não tenho credores. Se eu não tenho credores, eu estou livre para fazer o trespasse da forma que eu quiser, o dia que eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas vamos supor que eu tenho credores. Então quer dizer que eu não posso fazer trespasse? Eu até posso. Só que eu posso fazer o trespasse se eu mostrar que eu deixei ativo o suficiente para arcar com o meu passivo. Significa que eu estou trespassando o meu estabelecimento, mas eu ainda continuo com patrimônio suficiente para garantir, para satisfazer as minhas obrigações. Professor, mas tem um problema, eu não tenho patrimônio suficiente para satisfazer, não está sobrando coisa suficiente para mim. Nesse caso, eu ainda posso fazer o trespasse, desde que os meus credores autorizem o trespasse. Então, gente, eu preciso chegar nesses três requisitos, alternados. Ou eu não tenho credores, ou eu tenho ativo suficiente, ou eu tenho autorização dos credores. Lembrando, eu vou notificar os credores. Se eles não falarem nada em 90 dias, está aceito. Ou seja, o trespasse está autorizado. Tudo bem? Eu não posso ficar esperando eternamente uma resposta dos meus credores. Se o trespasse for realizado sem respeitar as regras básicas, aí a gente pode estar cometendo atos de falência. Aí eu vou entrar lá no inciso 3º do artigo 94 da Lei 11.101. Atos de falência são motivos para o pedido, são motivos que podem gerar pedido de falência alheia. Se eu realizo o trespasse sem respeitar os requisitos, eu posso ter a minha falência decretada. Obviamente, depois de alguém pedir, etc., que nós vamos ver lá quando estivermos tratando do assunto falência. Ficou entendido, gente, essa questão do que é o trespasse e dos requisitos? Muito bem, mas não é só isso. Por que não é só isso? Porque nós também temos algumas consequências na realização do trespasse. Sempre que eu faço o trespasse, obviamente ele passa a ter valor a partir do momento que ele é averbado na junta comercial. A partir do momento que ele é averbado, a gente começa a ter uma solidariedade entre trespassante e trespassado. Que solidariedade? Solidariedade pelas dívidas que aquela atividade possui. Lembrando que essa solidariedade dura o período de 1 ano. Então, entre trespassante e trespassado, vai haver um período de solidariedade de 1 ano. Essa 1 ano para as dívidas vencidas conta a partir da publicação do trespasse e das dívidas vincendas conta a partir do vencimento da dívida. Então, recapitulando, a partir do trespasse existe uma solidariedade entre trespassante e trespassado, quem alienou e quem recebeu o patrimônio. Essa solidariedade pode durar até 1 ano, contados as dívidas vencidas, aquelas que já estavam vencidas no momento do trespasse, 1 ano a partir da publicação do trespasse, ou as dívidas vincendas, aquelas que ainda iriam vencer, contado 1 ano a partir do vencimento da dívida. Lembrando, só estão incluídos, obviamente nessa história, só estão incluídos as dívidas escrituradas, aquelas dívidas que efetivamente têm o livro de registro escriturando cada uma dessas obrigações. Tranquilo, senhores? Entendemos o trespasse? Vamos lá, então. Seguindo para organizar, o que é o trespasse? Alienação do estabelecimento comercial. Quais são as condições alternativas? Então, temos um ou em cada uma delas. O ativo restante tem que ser suficiente para quitar o passivo. O trespassante, obviamente, paga todo o passivo. Significa que ele não tem passivo. Não tem passivo. Ou os credores autorizam a realização do trespasse. Lembrando, essa autorização após 90 dias da comunicação será considerada uma autorização tácita. Dentro dessa mesma história que nós já havíamos comentado, existe aí uma responsabilidade solidária, existe uma solidariedade entre trespassante e trespassado, pelo passivo no prazo de 1 ano, os débitos vencidos contados da publicação e os vincendos contados a partir do
vencimento da obrigação. Tudo tranquilo, gente? Trespasse acho que não tem grande segredo e vai ser muito importante para a gente lembrar dessas regras do trespasse quando a gente estiver falando lá da falência, quando a gente estiver no tópico de falência. Agora vamos mudar um pouquinho o assunto, porque nós vamos falar neste momento de ponto comercial. E aí a gente sabe aqui no Vem Que Passa, sempre que a gente muda o assunto, a gente muda também o bloco para você poder escolher o que você vai estudar. Só lembrem de um detalhe, para diferenciar antes da gente encerrar o bloco. Estabelecimento, patrimônio, ponto comercial, endereço, local. Tudo bem? Cenas do próximo episódio, próximo bloco, dá o play, ponto comercial. Valeu, galera. Tô voltando.